A paz do Senhor, mulheres. Amém. Cadê as guerreiras do Senhor? As valorosas, as abençoadas. Estão aqui? Vieram? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por vocês estarem aqui. Hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 9. Você que não tem o livro, pode acompanhar aqui, eu fiz um resumo. Capítulo 9, discorde em concórdia. Olha, mas que negócio é esse, pastor? Nós estamos falando para não discordar? Não, discorde em concórdia. E enfatize o positivo. Nós vamos aprender a discordar, mas em concórdia. Bom, gente, nós temos aprendido, nós estamos aprendendo aqui a evitar de todas as maneiras a discórdia. Nós estamos confrontando a discórdia. Nós não vamos aceitar a discórdia no nosso coração. Nós não vamos aceitar. Nós estamos aprendendo aqui como fazer isso. Aprendendo a sermos mulheres que falem umas com as outras em amor. Que possamos ter as nossas diferenças. Nós não somos iguais. Temos as nossas diferenças, mas temos amor, acordo, comunhão, podermos viver umas com as outras e combater, veemente todas as artimanhas do diabo que vem para colocar nas nossas vidas, para roubar a nossa paz, para roubar a nossa comunhão com Deus, para roubar a nossa comunhão uns com os outros. Porque o intento de Satanás é esse: é trazer a briga, a discórdia, a confusão, a maledicência, a murmuração, a fofoca, falar mal por trás, aquele tal, vamos orar, gente. Olha, eu vou contar isso aqui para você, mas não é por nada, não é para a gente orar. Mentira, isso é fofoca. Fofoca gospel. Trate os outros como você gostaria de ser tratada. Trate os outros como você gostaria de ser tratada quando você falha, quando você erra, quando você peca. Trate os outros como você gostaria. Se você tratar os outros com misericórdia, você também vai ser tratada com misericórdia. Então, gente, nós estamos aqui para aprender a nutrir relacionamentos harmoniosos. Primeiro com Deus. Nosso relacionamento, em primeiro lugar, é com Deus. Depois, umas com as outras. Depois, com o nosso próximo. E o nosso próximo, principalmente os da nossa família, que são os nossos mais próximos. As que são casadas aqui, uma só carne, com o maridão, e nós vamos aqui aprender muito com a Joyce. Ela vai nos ensinar muito a discordar em concórdia com o nosso marido. Vamos aprender a sermos mulheres sábias. Nós estamos aqui para isso, né? Amém? A palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Quem edifica a casa é a mulher. Edifica a sua casa. Mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. Então nós estamos aqui para aprender a sermos mulheres sábias. E a instrução de Deus para a nossa vida é para nos trazer o bem. Nós estamos aqui aprendendo a ter mentes tranquilas e sermos mulheres felizes. Então as instruções de Deus para a nossa vida, ela não é má, pelo contrário, ela quer o bem para nós. Quando Deus diz, não faça isso, não é porque Ele está querendo cortar o nosso barato, não, é porque Ele sabe que aquilo pode causar um mal tremendo na nossa vida. Então, para a gente poder evitar, vamos lá. Deus ordena
E nós precisamos aprender a obedecer. Porque obedecer é melhor do que fazer sacrifício. Obedecer é melhor do que ir para o monte, do que orar, do que jejuar 1000 dias. Não, obedeça primeiro. Depois você pode fazer as outras coisas. Mas em primeiro lugar é a obediência a Deus. Porque a desobediência a Deus é quando você usa a religiosidade, está desobedecendo a Deus. Mas você usa a religiosidade para estar cometendo atos, parece que espirituais. Isso é como o pecado de feitiçaria. Se você estiver desobedecendo a Deus, os atos que você fizer podem estar sendo atos de feitiçaria. Então, em primeiro lugar, a nossa comunhão é com Deus, a nossa obediência é a Deus, acima de tudo. E Ele está aqui dizendo para nós nessa tarde, essa palavra de Deus saiu do forno para você. Toma posse aí. É pão quentinho para a sua vida. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas, até mesmo politicamente falando, né? Tem muita gente que fica de mal na época da política. Nós temos que respeitar a opinião do outro. Nós não podemos sair por aí ofendendo. Porque eu voto em tal, eu voto em tal. Nós temos que sair ofendendo. Não, temos que respeitar. Todo mundo é livre para votar. Por isso nós somos num país democrático. Todo mundo é livre para votar em quem quiser. Agora o meu papel aqui também é esclarecer também. Porque vota A ou vota B, eu vou esclarecer. Agora a escolha é sua. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois vocês sabem que isso acaba em brigas. As servas do Senhor, fala aí, presta atenção, serva. Você é serva? Essa palavra, não gosto da palavra não. Serva. Depois eu vou te explicar, se você gosta ou não. As servas do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todas, longânima, benigna, bondosa. Isso é fruto do Espírito, gente. Se você tem essas ações na sua vida, é porque você está sendo controlada pelo Espírito Santo. Se não tem, não é o Espírito Santo que está controlando, não. Então, as servas do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem. Quando a gente fala nós somos servas do Senhor, é porque nós estamos aprendendo com o nosso próprio Jesus. Ele disse: eu não vim a esse mundo para ser servido. Eu vim, Jesus, eu vim para ser servo. Eu vim, Jesus falando, eu vim para servir. Então, se você em Cristo Jesus, nós somos uma família, somos irmãos, né? Então nós somos servas do Senhor, porque nós viemos neste mundo também para servir. Essa é a nossa ação, essa é a nossa, deve ser a nossa atitude de servo. Dá um cutucão na irmã, aproveita que ela está querendo dormir, você já acorda ela, porque senão ela não pode perder essa palavra. Fala: querida, você veio para servir, a sua missão é servir, porque quando você obedece, você é muito mais abençoada, é muito melhor. A palavra do Senhor diz que é muito melhor dar do que receber, e quando a gente dá, a gente recebe em dobro. Então precisamos aprender. É porque as orientações de Deus para a nossa vida, ela é diferente das orientações do mundo. Lá no mundo, imagina, se você falar um trem desse, meu pai, né?
Nossa, que isso? Nós estamos numa época de liberdade, falando em escravidão, mas nós somos escravos de Cristo Jesus. Porque a nossa vontade, nós nos renunciamos ela na cruz de Cristo. Nossos desejos, nosso eu, nós pregamos ele lá na cruz de Cristo. Porque toda vez que essa vontade, esse eu quer assumir o controle, é porque nós estamos descendo da cruz e estamos querendo nós mesmos nos governar. Vamos repetir esse versículo com força total, para assim, bem forte, para vocês estão assim, almoçaram, estão assim, bem dispostas, né? Estou vendo que vocês estão muito dispostas hoje. Amém? Então vamos ler com força, gente. Vamos lá, 1, 2, 3. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe se opõem. Assim seja. Diga assim, amém. Assim seja. Em outra passagem, o Senhor está dizendo assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quer a bênção do Senhor? Esteja em união. Porque ali onde tem união, onde tem unidade, Deus ordena a bênção. E a Joyce, assim como eu também tinha esse sentimento. A Joyce, ela foi abusada sexualmente durante muitos anos pelo seu pai. E ela cresceu com uma raiva e com uma arma de defesa contra as pessoas. Levantou um muro para que as pessoas não a machucassem, não a ferissem. Porque se o seu próprio pai a machucou, a feriu, ela podia esperar o que das outras pessoas? Então ela se armou. Eu também era assim. Eu cresci num lar onde meu pai era muito grosseiro, autoritário, às vezes endemoniado. E minha mãe estava contando uns negócios que o meu pai fazia esse final de semana na roça. E sabe que eu nem gosto de ouvir assim, as coisas que meu pai fazia. Quando ele estava nervoso, ele saía do senso. Meu Deus, meu pai era um homem bom, tinha um coração bom. Mas quando ele estava irritado e nervoso, ele saía do controle total. Ele fazia coisas assim, horríveis. E eu também me armei contra as pessoas. Eu também era uma mulher meio assim, armada, principalmente com homens. Eu pus no meu coração, porque o meu pai machucou e feriu muito a minha mãe. E eu achava que eu deveria ser a defensora da minha mãe, e eu deveria ser a defensora das mulheres. Agora é assim, eu vou brigar pelas mulheres, eu vou defender as mulheres. E eu defendo vocês mesmos, eu defendo as mulheres, mas de uma maneira equilibrada hoje, de maneira assim, em Deus. Vocês podem ter certeza que eu brigo por vocês, pela causa de vocês, brigo por vocês. Eu acho os pecados das mulheres menores do que os dos homens. Assim, eu falando assim, isso é coisa minha, tá, gente? Eu acho, quando a mulher peca, aqueles pecados cabeludos, eu tenho uma maior facilidade para, não, está perdoada, Deus perdoa, tal. Quando é os homens, e principalmente quando é questão de traição. Quando é uma mulher que vem confessar o pecado de traição, tá liberado, querida, vai em paz, Deus abençoe. Tá vendo, Rafael? Fica esperto. Agora, quando é os homens,
Safado, bandido, sem vergonha. Por quê? Porque eu vivi essa história. E eu me armei assim. Eu agora vou ser uma mulher. Eu pus como meta para a minha vida, na minha adolescência, na minha juventude, homem nenhum vai me fazer sofrer. Pelo contrário, sou eu que vou fazê-lo sofrer. E eu me armei e achei que isso aí são as crenças limitantes, são as crenças demoníacas, são crenças que o Satanás coloca na vida da gente, que deturpa o que Deus tem para a gente. E quando o Salmo me chamava para casar, eu chorava, porque eu achava assim, meu Deus, que tragédia, casamento é uma tragédia, e é tão bom o nosso relacionamento, o namoro é tão bom. A Ângela, nossa prima, está aqui, sabe, né? Lembra da gente namorando, né? E quando o Salmo me chamava para casar, Ângela, eu chorava. Eu falava, eu não queria casar. Namoramos 5 anos. Um dia que ele comprou as alianças, queria me mostrar essas alianças. E eu, não quero ver aliança agora, não quero, deixa para depois. Depois você me mostra as alianças, depois você... Tal. Porque eu tinha medo, eu achava que casamento era sepulcro do amor. Eu achava que o casamento não valia a pena, sei lá, né? Pelo que eu vivi. E eu me armei assim, contra as pessoas, contra os homens principalmente. E em todo lugar, eu sempre fui de puxar ponta com homens, sempre fui de peitar, de encarar, sabe? Eu nunca fui de me abaixar, não. Em todo quanto é lugar. No trabalho, eu lembro que eu trabalhei no Banco Itaú, eu não gostava que ninguém me desse ordem. Eu odiava, eu era uma pessoa que eu sempre procurei andar certinho. Eu odiava meu pai me dar ordem, eu odiava. Não gostava que meu pai me desse ordem. Sempre procurei ser uma filha que andasse bem certinha, porque eu não gostava que ninguém me mandasse. Ninguém. No banco eu trabalhava certinho, mas gerente me mandar. Quantas vezes às vezes ela vem, vai lá buscar isso e isso no almoxerifado. Não, vou não, vai você. Isso não é meu trabalho. Mas isso me prejudicou. No meu casamento me prejudicou. Eu era armada. Graças a Deus, Deus me deu um homem maravilhoso, um homem muito paciente comigo, muito. Um homem que sempre é pacificador, que sempre buscou restaurar o nosso relacionamento. Ele sempre buscou conversar mais, sempre buscou pedir perdão, acertar. Eu era uma mulher meio fechadona, meio na minha. E assim como a Joyce, eu me vi muito no caso dela. O dela é bem extremo, né? Nem se compara, né? Nem se compara. Misericórdia. E ontem eu cheguei em casa e fui assistir eu gosto de ver uns negócios assim meio trágico, sabe? Eu gosto de ver assim, entender a mente humana, assim, aquelas tragédias. Eu amo assistir esses trens, esses seriados, essas coisas. Vou no Netflix, coisas reais, fatos reais. E ontem eu cheguei em casa e eu falei, eu vou assistir aquele lá dos Estados Unidos, Flits, um que estrupou, escravizou a filha dele por 25 anos, fez um porão na casa dele e estrupou a filha dele por 25 anos, ter escondido debaixo do porão da casa dele.
Ela era acorrentada nesse porão. Tiveram 7 filhos. E eu fui assistir esse negócio ontem. Meu Deus, que é a mente humana de uma pessoa entregue ao domínio de Satanás? Qualquer um de nós aqui, gente, se tiver sob o domínio de Satanás, nós cometemos coisa que até a gente duvida. Qualquer um de nós aqui. Sai do controle, sai da direção do Espírito Santo. Sai do controle do Espírito Santo de Deus para você ver o que você pode ou eu posso praticar, se nós estivermos fora do controle do Espírito Santo de Deus. E aí você imagina a mente de uma pessoa, de uma mulher dessa. A mente de uma mulher dessa. A mente dos filhos que foram gerados de uma mulher. Nessa tragédia. 25 anos. E voltando ao meu caso, bem pequeno, bem 0,1% das dores, das tragédias. Mas isso me causou um mal terrível. Me causou muita dificuldade. Bernadette falou semana passada sobre perdão. E eu vejo que na minha vida, eu carreguei um ódio disfarçado do meu pai. Indiferença. A Joyce fala nessa lição sobre quando o relacionamento é conflituoso, a tendência das pessoas é às vezes se afastar. É às vezes parar o relacionamento, parar a conversa, o diálogo. Isso também não está certo. Você se distanciar, calar sua boca e não fala mais nada, não está certo. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando para a gente entrar num acordo. Quando a gente tem as nossas diferenças, quando a gente tem cada um os seus pensamentos, nós vamos entrar num acordo. E nós vamos ver aqui que a mulher, principalmente a mulher tem que renunciar demais às suas razões. Você já viu? Às vezes a gente brigar para a gente ter razão e depois fica de mal. O que adiantou? Eu ganhei a causa, mas no final ficou de mal. Adiantou alguma coisa? É melhor a gente ficar de bem e eu... não, tá bom. Não tem razão. Não, é verdade, tá bom. Abrir mão da nossa razão em função da opinião do outro, mas para viver em paz. Nós estamos aprendendo a sermos essas mulheres. E outra coisa também, que a Joyce fala aqui, eu fechei a minha caixinha, acho que ou deixei ela aberta, que nós mulheres vamos abrindo as caixinhas e vamos deixando elas abertas, né? Então, gente, esse estilo meu, às vezes grosseiro, às vezes na defensiva, Deus que teve que tratar comigo. Deus teve que tratar comigo, porque às vezes eu era grosseira com as pessoas, com meu marido principalmente. Aqui a Joyce fala sobre o fato de enfatizar o positivo. E eu já tinha uma facilidade de enfatizar o negativo. Enfatizar, às vezes tinha mil coisas boas, mas eu ia no ponto ruim. Não, foi bom, mas ele chegava para mim e perguntava como é que foi a palavra. Eu falava, foi boa, mas... E aí enfatizava o lado que eu achei que não foi bom.
Deus teve que trabalhar na minha vida, muito. E eu contei para algumas aqui, e tem umas pessoas novas, então eu vou contar. E eu sempre jogava a culpa de eu ser assim. Não, eu sou assim grosseiro, eu sou assim meio casca grossa. É por causa do meu pai. Por causa do meu pai, puxei meu pai. Então eu falo as coisas assim na lata com as pessoas. Foi por causa do meu pai. Até um dia que Deus me chamou na regulagem e falou assim: escuta aqui, até quando você vai jogar a culpa no seu pai do pecado que você comete? Eu levei um susto. Quando Deus falou isso para mim. E eu vou falar para vocês também. Vou falar apontando, que esse dedo está apontado para todos vocês, tá? Até quando você vai jogar a culpa nos outros do pecado que você tem cometido? Está na hora de nós assumirmos, bater no peito. Realmente eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Eu estou errada nessa área sim. Não é o fulano, não é o ciclano, não é a fulana que fez comigo. Não, eu mesma. Eu provoquei, eu fiz por onde. Eu deixei que a discórdia fosse. Eu propaguei a discórdia. Eu joguei gasolina na discórdia. Sabe o que é jogar gasolina na discórdia? É quando alguém vem falar do outro para você, você fala, é verdade, é mesmo. Nossa, não, mas não, é pior. Você sabe aquela outra, ela fez outra coisa muito pior. Deixa eu te contar, assim. Não, aí vamos lá, fulana, vamos passar para outra. E não, e assim, vai semeando, vai propagando, vai alastrando. E sabe quem está por trás disso? Satanás, diabo. O nome dele já é semeador de contenda, semeador da discórdia. Então nós precisamos tomar posição e olharmos para dentro de nós, onde nós precisamos dar uma melhorada. Eu melhorei, não falo para vocês que eu estou 100% não, estou melhor. Eu estou até desconhecendo ultimamente. Eu estou me desconhecendo. Nada me atinge mais, palavra nenhuma me atinge, tragédia nenhuma me atinge, problema não me atinge, nada me atinge mais. Não bato boca mais com meu marido, não bato de frente com ele, não dei muito tempo. E olha que eu era uma boa de briga. Eu gostava de caçar uma briguinha. Gostava de impor minha posição. Tinha que ser a minha ideia, tinha que ser a minha palavra, tinha que ser eu. Quantas vezes que aqui nessa igreja eu briguei com ele, porque eu queria que fosse do meu jeito, eu queria que fosse da minha hora, eu queria que fosse da minha forma. Eu falava para ele assim: olha, você é meu marido lá dentro de casa. Aqui você não é meu marido não. Aqui você é o presidente, eu sou o vice. Mas eu tenho palavra também. E a minha palavra também tem que prevalecer aqui dentro. Eu ia na comissão financeira. E eu comecei a causar tanta briga lá dentro, que o Roberto um dia chegou para mim e falou assim: Cássio, vou falar uma coisa para você. Ele é meu amigo, nós somos amigos há 37 anos. Vou falar uma coisa para você. Tá legal não? Tá legal não? Você tá desautorizando a autoridade, você está tirando a autoridade do seu marido aqui dentro. Eu falei: você quer saber de uma coisa? Vocês resolvendo problema de finanças, que eu vou para o outro lado. Deixei. Aprendi a ouvir ele. Se ele falar é assim. É claro que eu dou meus pitacos. É claro que eu, com jeito. É claro, irmãos. A gente é boba. Mas mostrando para ele que é ele que está falando, ele que está agindo, a decisão é dele. Do jeito que você quiser, tá bom. E graças a Deus que ele não toma decisão. Ele nunca toma decisão sem falar comigo, sem pedir minha opinião. Nunca. Porque eu conquistei esse lugar.
Eu conquistei o coração dele. Eu compreendi e vi os meus pecados, os meus erros. Eu entendi. Irmãs, no dia que eu fui casar, deixa eu contar uma coisa para vocês, porque até algumas que eu não contei, então eu vou contar para vocês. No dia que eu fui casar, não tem os votos lá? Não tem os votos? Eu escolhi os votos. Foi eu que escolhi os votos. E sabe o que eu fiz? Eu risquei a palavra submissão. Eu risquei. Falei, esse negócio aqui eu não vou falar, porque eu não vou ser submissa, coisa nenhuma. E aí quem fez o nosso casamento foi pastor Albino, pastor Oídes e o pastor Oswaldo. Os três fizeram nosso casamento. E na hora dos votos, quem fez os votos foi o pastor Oídes. Ele fez eu repetir. E eu vou ser submissa. Prometo ser submissa. E eu ri na hora. Eu ri e prometi. E descobri que é uma bênção de Deus. Eu descobri que é uma bênção de Deus. É porque o inimigo quer desvirtuar as coisas que são de Deus para a nossa vida, as bênçãos que são de Deus para a nossa vida. O inimigo quer desvirtuar, achando que, não, ser submissa é ser capacho, ser submissa é não ter voz, ser submissa é... Não, nada disso. Cada um tem a sua autoridade. O marido tem sua autoridade, a mulher tem sua autoridade. É estar dentro de uma mesma missão. Ele é o cabeça. Não foi eu que escolhi, não, foi Deus que mandou, né? Porque se fosse a gente tinha escolhido nós ser cabeça, mas foi Deus que mandou. Fazer o quê? Então eu descobri que é muito fácil ser submissa a um homem que se submete ao senhorio de Cristo. Porque ele não vai usurpar dessa posição para nos diminuir. Pelo contrário, ele ocupa essa posição para me honrar. Meu marido me honra, me coloca lá em cima. Ele me joga para cima. Que me valoriza a minha posição. Ele valoriza, ele sente assim, essa é minha mulher. Ele se sente honrado quando eu prego, ele sente, essa é minha mulher, essa é minha mulher. E ele me valoriza. E olha, gente, eu sou da Assembleia de Deus, 50 anos. Vocês pensam vocês que mulher era valorizada na Assembleia de Deus? Foi conquistado passo a passo. Mas hoje eu sou uma mulher que eu sou reconhecida no nosso meio evangélico. Eu sou reconhecida pela liderança que eu exerço entre as autoridades máximas. Por quê? Porque eu tive um marido que me pôs para cima também. Mas eu conquistei. Eu tive que ceder. Eu tive que recuar. Eu tive que parar de ser chata. Eu tive que parar de ser brigona. Eu tive que parar de mandar. Alguém aqui quer mandar no marido? Só pisca os olhos, tá bom? Não precisa levantar as mãos, só pisca os olhos. Quem aqui também não precisa levantar a mão, porque é maioria mesmo? Quem aqui quer mudar o marido? Quer que ele seja do jeito que você quer que ele seja? Eu também queria. Até o dia que eu compreendi. Esse é meu marido. Ele não vai mudar do jeito que eu estou exigindo. Não vai. Esse é meu marido. Depois de muitos anos, tá? Isso não foi assim fácil, não. Aí eu compreendi. Eu queria mudar ele. E eu compreendi que eu não ia mudá-lo. Mas a partir do momento que eu comecei a aceitar quem que ele era, eu falava, gente, Cássia, olha para as coisas boas que esse marido seu tem. Olha para as qualidades dele. Valoriza esse homem que você tem, Cássia. Ele não vai mudar para te agradar de jeito nenhum. Ele é daquele jeito. Então aceita ele do jeito que ele é. Veja as coisas boas que ele tem. Valoriza as coisas boas que ele tem. E eu acho bom que ele fala assim, a Cássia ela é tão inteligente
que ela me põe assim, me elogia, me põe lá em cima. Só que aí eu tenho que alcançar esse padrão que ela me colocou. Então eu tenho que fazer por onde para alcançar esse padrão que ela me colocou. Enfatize o positivo. Isso aqui, isso aqui não é só uma lição para a gente ler aqui e ir para casa. Não é só para o marido não, tá? Vamos começar a olhar as coisas boas que a auxiliadora tem. A partir de hoje, nós mulheres que estamos aprendendo a sermos dependentes do Espírito Santo de Deus, a sermos controladas pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos aprender a enfatizar, valorizar as coisas boas do outro. A Maria Auxiliadora, uma mulher guerreira, valente, que lutou por essa família bravamente, pensa numa leoa aqui para defender a sua casa. Essa mulher fazia o que fosse, né, em termos de trabalho, uma mulher desbravadora que ia na frente e largava o marido para trás, mas ela ia. Quer falar? Quer um testemunho? Pode vir falar. Paz do Senhor, irmãs. Deus está me incomodando aqui para dar um testemunho para vocês, rapidinho, não vou tomar muito tempo, não. Eu fui essa mulher que ela está falando, sim, mas eu também só pensava que eu era a maior, a melhor, e só eu dava conta, e eu anulei o meu marido. Eu anulei ele, que ele teve uma depressão por 30 anos, porque ele se sentia humilhado, porque eu ia na frente, eu fazia, eu acontecia, eu tomei as rédeas da casa, eu tomei o sacerdócio do meu lar. E com isso, eu anulei totalmente o meu marido. Ele é um engenheiro civil, super capacitado. Se vocês conhecerem o currículo dele, vocês não acreditam o tanto que ele é capacitado. E eu anulei esse homem. Botei ele dentro de casa, com depressão, sem trabalhar. Ele ficou anos desse jeito. E aí Deus foi trabalhando na minha vida e eu fui vendo que eu estava errada. E eu estava muito errada. E agora, por último, aí aconteceu o seguinte. Há 4 anos atrás, meu marido aposentou. E ele não tomava atitude nenhuma. Eu que fui lá, que marquei a entrevista para ele aposentar, que marcava os trem, eu que fui abrir uma empresa para ele prestar serviço para a Caixa Federal, eu que fazia as coisas, eu que fui fazendo, eu que ia fazendo. Então, eu achava o seguinte, eu que fiz, eu que tenho que tomar conta de tudo ele tem que dar satisfação para mim. E aí, o que aconteceu? Ele recebeu o primeiro salário dele, da aposentadoria, com um benefício retroativo. Aí eu falei para ele assim, agora você pega esse dinheiro, passa para minha conta, porque eu vou fazer isso. Eu que mando, né? E ele falou, não, da agora em diante, eu tomo conta da casa, eu faço as coisas, eu compro, nem me convidava para ir no supermercado com ele convidava. Ele comprava o que ele queria, ele fazia o que ele queria, e eu senti humilhada e achava que ele estava erradíssimo. Por quê? Porque era eu que fiz tudo para ele, eu que fui conseguir a aposentadoria, eu que consegui o emprego, eu que consegui tudo. Então, eu estava errada, eu estava erradíssima. E aí, eu fui fazer um curso aqui na igreja com a pastora Tereza, de restaurando a alma profundamente. Se vocês tiverem oportunidade, vocês façam. Maravilhoso o curso. Daí, quando eu contei o meu testemunho, quando a gente vai pondo para fora tudo aquilo que está doendo, tudo aquilo que está... E eu estava magoada, eu estava chorosa, eu estava sentida, e eu estava assim, para mim a vida tinha acabado. Humilhada, estava me sentindo humilhada. Deus falou assim, vai pedir perdão para ele. Eu falei, pedir perdão? Vocês ficaram doida? Deus usou a Sueli para falar, Deus está mandando você pedir perdão para o seu marido. Eu falei, pedir perdão? Eu? Ele que tem
pedir perdão, quero que ele morra. Falei assim, lá no curso. E aí fui para casa. Não aceitava aquilo. Elas oraram por mim e eu não aceitava aquilo. Eu achava aquilo um absurdo. E fui conversar com Deus. E fui falar com Deus. E Deus foi falar comigo. Você tomou a frente, mas não era papel seu, não era obrigação sua. Você tomou tudo que era dele. Por que você acha que tem esse direito? Eu falei, Deus, mas eu que fiz. Não, mas Deus, mais nada, filha. Seja humilde, você tem que ter o seu papel dentro do seu lar, não o papel seu e do seu marido. Aí eu falei, Deus, eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar perdão para o meu marido em obediência ao Senhor. Olha o orgulho. Eu vou liberar perdão para o meu marido em obediência ao Senhor. Quando eu cheguei à noite no curso, isso eu falei de manhã, ele estava fazendo um tratamento de dente, e eu estava lá a manhã toda esperando ele, e conversando com Deus e chorando, lá dentro do consultório mesmo, lá na recepção, disfarçando. Aí Deus deu uma calma assim, no meu coração, só porque eu liberei aquele perdão, em obediência a Ele. Daí, quando foi à noite, que as mulheres que ouvem a palavra e tudo, Deus fez eu entender que eu não tinha o direito de tirar a autoridade do meu marido do meu lar, que eu não tinha o direito de entrar na frente dele e achar que eu era bambambam, eu era boa, e que realmente eu tinha que pedir perdão para ele. Daí as meninas oraram para mim e tal, fui para casa. Cheguei em casa, ele estava deitado, eu falei, meu Deus, Zebene, quero te pedir perdão, porque Deus mandou. Deus mandou te pedir perdão, Zebene, porque por tudo que eu fiz, por isso, por aquilo outro, por aquilo outro, e fui falando. Ele falou, não, tá tudo bem, fica calma, tudo bem. Falou mais nada. No outro dia, ele levantou cedo, fez café para mim, levou na cama e falou, não tem nada para te perdoar, eu te amo demais. Entendeu? A gente tem que reconhecer. Glória a Deus. Deus agindo de todas as formas, né? Aqui no Manancial foi falado, e isso é para ser colocado em prática, gente. Nós não estamos aqui falando, jogando conversa ao vento. Nós estamos aqui para que nós possamos ser orientados pelo Espírito Santo de Deus e colocar em prática. Só vai trazer cura, restauração, o dia que a gente colocar em prática. Porque apenas vocês virem aqui na segunda-feira, ou virem no curso, e aprender e não colocar em prática, não vai resolver nada. Mas haja, faça isso. Perdão é fundamental em qualquer relacionamento. Qualquer. E perdão destrói todas as amarras do diabo, tudo que prende as emoções de uma pessoa ou de outra. Então, gente, eu estava falando da auxiliadora, ela tem muitas qualidades. Eu não ia falar os defeitos dela, mas ela mesma já contou um pouco deles. Que ela não contou todos, não. Ela tem outros. Mas, quando eu olho para ela, eu vejo as coisas boas que ela tem. As qualidades boas que ela tem. Então, que nós possamos, a partir de hoje, a partir dessa decisão, é uma decisão, uma escolha, sabe, começarmos a ver as coisas boas que as pessoas, todo mundo tem um lado bom, todo mundo tem coisas melhores do que as piores. Então comece a elogiar mais, não fica falando mentira, não fica falando, não vem elogiar trem que não é verdade, não, porque a gente também não é bobo, não. Só elogia assim, alguma coisa que realmente é verdade no outro. Incentive o outro, valorize o outro. Até com Deus, por exemplo, eu tenho aprendido. Nas minhas orações, em primeiro lugar, é gratidão.
é agradecer, é enfatizar o quanto Deus é bom para mim. Primeiro eu enfatizo aquilo que Ele é para minha vida, não só para mim, para todos. Eu enfatizo as coisas boas. Aí elogio Deus, Ele gosta também, Ele gosta disso. Aí depois que eu elogio, eu começo. Aí me dá. Né? Não é assim um filho? Um filho que chega todo bajulando não. Que chega todo carinhoso, todo assim. Mãe, será que era possível? A senhora é tão boa, tal. Só poderia me dar isso? Qual mãe que não faz? E Deus falou que nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Ele vai dar o Espírito Santo, que é a melhor coisa que nós temos, e as outras coisas Ele vai estar dando. Então, gente, olha aí para sua irmã, elogie alguma coisa nela aí. Ou então você que conhece ela, elogie uma característica boa dela aí. Elogie uma coisa boa. Aceite os outros como eles são. Pare de tentar mudar os outros. Respeite a opinião dos outros e fique longe da discórdia. É um processo contínuo nos relacionamentos cotidianos. Ou seja, ficar longe da discórdia. É uma prática que nós temos que colocar todos os dias na nossa vida. Procurar a paz, viver a paz. E terminando, busque a paz. Busque a paz. Busque a paz. Busque a paz. Aprenda a viver em paz. Aprendi a viver. Aprender a viver em paz. Isso é um processo, mas tem que ter atitude, tem que ter ação, tem que realmente decidir e agir e pedir. Quantas vezes que eu às vezes ajoelhada pedi assim: Espírito Santo de Deus, mesmo contra a minha vontade, o Senhor pode fazer na minha vida. Porque às vezes o meu querer não estava com vontade, mas eu falava: eu quero ser obediente, eu quero obedecer. Haja em mim, tanto o querer como o efetuar. A palavra do Senhor diz: o Senhor é aquele que age, o seu querer e o efetuar o querer. Busque a paz. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Agora vamos pôr isso aí no feminino e vamos ler todas juntas. 1, 2, 3. Bem-aventuradas as que promovem a paz, porque serão chamadas filhas de Deus. E fiquem de pé, e para encerrar, felicidade, paz e saúde para quem obedece a Deus. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Busque a paz com perseverança, com persistência. Busque a paz. Não é assim: eu comecei esses dias, eu quero ser uma mulher pacificadora. Você começa um dia, 2, não. Com perseverança. É até o fim. É até o fim. Até o fim da sua vida. Com perseverança. Se retroceder, se errar, reconheça, tenha humildade, peça perdão. Reconheça, começa de novo. Não pense vocês que nós estamos assim, 100%. Não, aqui tem uma placa, estou em construção. Deus não terminou a obra que Ele tem que fazer na minha vida ainda. Eu estou num processo, mas cada dia eu tenho que ser melhor. Cada dia eu tenho que melhorar, até eu atingir a estatura perfeita do Filho de Deus. É um processo.
Ele não acontece assim no estalar de dedos, mas a decisão acontece hoje, aqui e agora. Escolha a bênção ou a maldição. A escolha é sua. Viver em paz ou ser uma mulher que vive em discórdia, em brigas, lutas, falta de acordo. Quando ele fala a lição de hoje, quando fala discorde em concórdia, é porque é buscar uma forma de ambos acolher alguma coisa que vai agradar a mim e a outra pessoa. Mesmo que eu discorde, não era isso que eu queria com a pastora Marizé. Não era bem assim. Mas vamos chegar num consenso nós duas, e o que for melhor para nós duas, vamos aceitar? É discordar em concórdia. O acordo acima de tudo. O acordo acima de tudo.